Olá, quero saudar a banca examinadora. Meu nome é Gustavo, sou aluno aqui da Potencial Centrotec de Itabatã e eu vou falar um pouco para vocês sobre tubos industriais. O que são tubulações industriais e quais as suas explicações? Classificações de tubos industriais quanto ao emprego. Eu e meu parceiro Juan, nós vamos abranger todo tipo de tubulação que é usado na área industrial, certo? Desde quando a de água doce para água salgada, tubulação de vapor, uma série de invenções de tubos, né? E na oportunidade, eu quero começar falando sobre os tubos que antigamente eram usados e os tubos que é usado hoje. Antes eram usados uns tubos com pouca, como que eu posso dizer, com pouco investimento de tecnologia. Com o avanço da tecnologia, esses tubos eles acabaram ficando muito mais eficientes, com a durabilidade maior, em que era-se gasto um tempo para manutenção e uma manutenção que não era eficaz por uma quantidade de tempo mais elevada. Então, assim, era feita uma manutenção com períodos curtos. E com o avanço da tecnologia, com o avanço das novas formas de fazer essas tubulações, os tubos começaram a ficar mais eficazes, certo? As tubulações, eu estou com um rascunho aqui, fiz um rascunho para que na minha explicação, no meu período de explicação, não possa ficar nada a passar despercebido, entendeu? Eu quero fazer uma apresentação bem resumida, mas bem explicativa, para que vocês consigam absorver o que eu penso em passar para vocês, o meu conhecimento que eu vou passar para vocês. Vamos falar primeiro sobre as tubulações para água doce. Tubulações de água doce, ela é uma das que menos dá problema, porque a água estando limpa, a água estando tratada, você não vai ter problema na tubulação. Você pode usar uma tubulação quanto de aço, como você também pode usar uma tubulação de PVC. É aquela tubulação que a gente usa na nossa casa. Então, assim, na área industrial, nós temos lá a tubulação de PVC e temos lá a tubulação de aço de galvanizado, da forma que o projeto pediu para aquele ambiente, né? Então, as tubulações para água doce, ela não traz muito problema. Agora nós também, em contrapartida, as tubulações de água doce, temos também a tubulação de água salgada. A tubulação de água salgada, ela nos traz um certo problema. Por quê? As tubulações de água salgada, ela tem uma intensa corrosão que está sujeita. Eu vou ler aqui um textinho para vocês terem uma noção do que eu estou querendo passar. Fiz um esboçozinho e eu vou ler para vocês aqui. As tubulações para serviço contínuo com água salgada, para fim de refrigeração, por exemplo, a água salgada usada para refrigeração, para refrigerar algum ambiente, consiste sempre em um dos graves problemas de manutenção, devido à intensa corrosão a que estão sujeitos. Um exemplo, o tubo ele é muito corrosivo quando passa a ser água salgada, certo? Pelos mariscos. Vamos lá. A corrosão agravada com a temperatura também para velocidade de circulação muito altas ou muito baixas ou nulas. Além da corrosão, aí é que é onde eu queria passar para vocês, há ainda o problema da proliferação de algas mariscas e outros organismos marinhos, que causa obstrução das tubulações e ataque biológico ao metal. Esse último problema que
que eu falei aqui, que é o causa obstruções, tubulações e ataques biológicos ao metal, ele pode ser reduzido ou controlado pela clorificação prévia da água. O que é isso? Cloração, basicamente, falando para vocês, é cloro. É uma adição de Cl2, né? A água com método de purificação para torná-la apta. Ou seja, nesse caso aqui, é como se fosse aquele tratamento que, um exemplo, a Embasa faz na água. Entendeu? Muitas vezes a água tem aquele ferrugem, ela joga o cloro para poder tornar-se apto para a gente usar em casa. Até mesmo muita gente até toma, né? Não é indicada, mas eles são como que eu posso dizer, autorizados a disponibilizar essa água até para o consumo. Mas na área industrial é feito esse tratamento com cloro. E qual o objetivo deles usar essa água tratada com cloro? Um exemplo, igual aqui na Suzano mesmo, a gente não usa essa água do mar, porque nós temos um rio, né, mas é feito basicamente o mesmo tratamento. Que seja, você coloca cloro, que esse cloro ele vai estar matando as bactérias que essa água salgada vem trazendo. Então, a partir do momento que quando chega a água salgada nas tubulações, eles adicionam um certo tipo de cloro, né? Faz um tratamento específico, e a partir daquele momento ali, aquela água ela vai ficar com menos bactéria, entendeu? Perdendo aquela potência de desgastar a rede de tubulação. Agora nós vamos partir para tubulações para vapor. O vapor é um fluido pouco corrosivo para o qual diversos materiais podem ser empregados até a sua temperatura limite de resistência mecânica aceitável. As tubulações para vapor é uma tubulação simples, em que você vai observar para onde você vai usar e até qual a potência daquele ar que você vai colocar ali dentro, né? Você vai ter que colocar como se fosse um compressor ou uma forma que você vê que fica melhor. Um exemplo, na área industrial vai chegar uma parte de engenharia, vai falar assim, nós vamos colocar um compressor desse tamanho, vamos fazer essa tubulação. Já vi até tubulação feita com PVC, mas ali é um risco muito grande conforme a compressão de vapor passar e estourar. Para que é usado esse vapor? Esses vapores são feitos para que materiais podem ser empregados, né? Podem ser movidos através desse vapor. Na área industrial, não é interessante você fazer como estou falando de PVC, porque não vai aguentar, vai estourar, porque nós estamos falando de vapor. Então, assim, se você colocar em uma tubulação de PVC, você tem que colocar ali até vamos colocar aí 28, 30 graus. Então o vapor vai ser bem baixo, então não vai ser eficaz. Pode ser eficaz em uma oficinazinha de casa, mas na área industrial é feito de tubos de encaixe, né, que são ligados por soldas. Eles são ligados por solda, porque senão o vapor acaba corroendo, se for uma borracha, se for por rosqueamento. Então ele é movido por solda, ele é feito por solda. É interessante dizer também que o aço que tem que ser usado nessa ligação, nessa tubulação, é sempre aço forjado. É aço de carbono ou aço de liga, de acordo com os materiais dos tubos. Tipo de pescoço com fase de ressalto ou fase para junta de anel. Os acessórios de tubulação devem ser para solda de encaixe, igual eu falei lá anteriormente, e para solda de topo em diâmetros maiores, em que caso deve ser sempre do mesmo material dos tubos. Todas as tubulações de vapor devem ser isoladas termicamente. Então ela tem que ser isolada, porque a partir do momento que passa o vapor vai passar a quentura. Então por isso esse isolamento. Agora vamos falar um pouco sobre tubulações para hidrocarbonetos, que são moléculas
apolares homogêneas, que é formado por átomo de carbono e hidrogênio, né? São aquele hidrogênio que é usado, né, até mesmo na área industrial. A forma que esses tubos são instalados são a mesma forma que citamos anteriormente. São encaixes, né? São encaixes e soldados por fora, porque senão ele não vai aguentar a pressão, certo? Tubulações para ar comprimido, são aquele ar limpo, né, que são filtrados para as atividades industriais. Esse tubulação de ar comprimido, eu acho que é uma tubulação que eu acho que todo mundo já deve ter visto na área industriais, certo? É um ar que é passado, que é até um pouco perigoso, porque pela sua alta pressão, né? Eu vou ler aqui um pouquinho do esboço para vocês terem uma noção do que eu estou falando. As tubulações de ar comprimido para transmissão de sinais para instrumentos automáticos e válvulas de controle. Ele costuma ser construídos com tubo de cobre, de latão ou de materiais plásticos. O diâmetro dos tubos são sempre pequenos e as pressões muito baixas. Nos tubos de cobre e de latão usa-se ligações de compressão, ligações de pressão, entendeu? Para que possam ser usados nas indústrias. Tubulações para temperaturas elevadas. O tubo sem costura, ou também conhecido como tubo para alta temperatura. Você pode reconhecer ele por esses dois nomes. Tubo sem costura, ou também conhecido como tubo para alta temperatura. É apresentado como ausência de soldas no revestimento da estrutura. Então ela é pré-moldada já para encaixe, ele não tem aquela solda que você vai montando através da estrutura. A peça é elaborada a partir de um molde específico, foi o que eu acabei de falar para vocês. Tem um molde, você faz a haste, né? Um exemplo, vamos colocar aí que é 50, 100 metros de tubulação. Um exemplo, você vai fazer um molde, para o transporte você vai dividir, né? Naquele, um exemplo, 23 metros, depois vai 23 metros, até chegar no tamanho que você quiser, mas é moldado, entendeu? Contendo cilindros de aço de carbono, né? Os cilindros são formados de aço de carbono, para que o calor ou a temperatura alta derrete até ferro, até derrete de aço, então ele é feito de aço de carbono. Tubulações para baixas temperaturas. Em temperaturas muito baixas, alguns materiais, como é o caso de aço de carbono, podem a ductilidade, ficando sujeitos a fraturas frágeis repetidas. Podemos estabelecer os seguintes limites de temperatura baixa para o uso dos diversos materiais. Aço de carbono não acamado, aço de carbono não acamado ASTM, A53, 0 graus, aço de carbono do grão fino, aço liga de 100 graus, de 60 graus, cobre, leite e bronzes, aço liga 9Ni, aços, coloquei uma série de diversos no esboço aqui, porque são um tamanho variável de opções para usar nessas situações. Vamos partir agora para tubulações para gases. Os gases, quando secos, isto é, mantidos em temperaturas acima do seu ponto de orvalho, são em geral poucos corrosivos, podendo os materiais serem empregados até os seus limites de temperaturas, referidos no item 7.9. Por isso, muitas tubulações para gases em refinarias, usinas siderúrgicas, industriais, petroquímicas, etc., são construídas de aço de carbono, aço de liga ou aço inoxidáveis, dependendo da temperatura de serviços. A tubulação para gases, por ser inflamáveis, a tubulação ela não é inflamável. Por quê?
Porque se caso tiver algum foco, algum princípio de incêndio nas proximidades, o fogo não vai atingir. Um exemplo, se você fazer uma tubulação de gás e me colocar um plástico que é combustível, se tiver um princípio de incêndio, vai puxar, porque vai pegar fogo no plástico, depois vai chegar no gás e vai transformar em explosões e incêndio de alta probabilidade, né? Uma alta probabilidade de incêndio, e incêndio, todos nós sabemos que para apagar só o corpo de bombeiro militar, né? A gente com extintorzinho não vai conseguir apagar um incêndio. Então por isso que ele é feito com esses materiais não inflamáveis. O hidrogênio, falar um pouco agora sobre hidrogênio, tubulações para hidrogênio. A tubulações para hidrogênio ele tem que ser uma tubulação bem rígida, como a tubulação que a gente falou para gases, de cozinha, essas coisas. Por quê? O hidrogênio também é um gás, que na verdade ele é um gás que ele é usado para fazer transformações químicas na produção de amoníaco e de diversos outros produtos químicos. E o pessoal usa também para fazer as gorduras e óleos e até mesmo na soldagem, nos materiais que aplica a solda, né? Então assim, ele tem que ser feito em um material bem rígido, bem complexo, para que não possa gerar lá na frente no transporte, né? na área industrial ou até mesmo no transporte veicular, não deixar trazer uma situação um pouco mais complicada, com vazamento ou até mesmo um estouro de uma tubulação dessa. Agora, gente, falar um pouco para vocês aqui sobre o ácido sulfúrico. Tubulação para ácidos e para álcools. Veremos a seguir como primeira indicação alguns materiais que podem ser recomendados para serviços com 3 dos ácidos minerais fortes para importações. Aí vem ácido sulfúrico. Eu vou explicar um pouco mais dele lá na frente. Tem ácido sulfúrico, cloridígeno, o líquido, e aí o ácido sulfúrico, ácido de carbono. A temperatura ambiente para a concentração é acima de 85% e velocidade de até 1 ms. Chumbo, aço inoxidante especial, carboneto de 20. Concentração de até 90% de temperaturas até 100 graus. Ácido clorídrico, bronze, cobre, temperatura ambiente para concentração de até 10% em materiais plásticos, borrachas. Temperaturas ambiente para concentração de até 50%. Ácido nítrico. Ácido nítrico tipo 304 litros. Concentração de até 95% de alumínio. Concentração acima de 95% em temperaturas ambientes. Materiais plásticos. Concentrações de até 40% em temperatura de 50 graus. Vidro, porcelanato, qualquer condições em temperaturas concentradas para tubulações de serviço com álcools. Solda cáustica, soluções em solda, etc. A seleção de materiais depende essencialmente da temperatura, podendo se distinguir em 3 casos. Temperatura até 40 graus, permitindo-se o emprego de ácido de carbono. Então, para essa tubulação, para carregar esse ácido, tem que ser aço de carbono, sem limitações. A temperatura de 40 graus e 70 graus, permitindo-se ainda o uso de carbono, devendo entender ser feito um completo tratamento térmico de alívio de tensões em todas as soldas, curvas de tubos dobrados ou qualquer outra região submetida a algum trabalho de confirmação a frios. A válvula deve ser metal monel. Tipos de tubulações industriais. Existem 2 tipos de tubulações industriais. A primeira se refere às tubulações que ficam no interior das instalações industriais, como tubulação de processo, de utilidades, de instrumentação e de transmissões hidráulicas e de drenagem. Por outro lado,
O segundo tipo diz a respeito das tubulações instaladas na parte exterior das instalações industriais, como tubulações de transporte, de drenagem e de distribuição e coleta. Os tubos usados nessas dimensões são tubos de aço de carbono. Aí, quando falamos de tubos de aço de carbono, precisamos falar também dos benefícios dos tubos de aço de carbono. Os tubos de aço de carbono possuem diversos benefícios, entre eles destacar a sua versatilidade, ótimo custo-benefício, excelente soldabilidade e durabilidade. Veja mais exemplos abaixo. Resistência, consistência, economia, estética, esteticamente bonito, sustentabilidade. É o que eu falei sobre aquela questão daquela manutenção periódica ela ser um pouco prolongada mais lá para frente pela alta qualidade que esse material tem. Processo de fabricação dos tubos de aço de carbono. O procedimento de montagem dos tubos é prático. Isso se dá por conta da variante de modelos de formas, tamanhos, diâmetros e pela possibilidade de customização. Tubos de alto teor de carbono possuem cor mais escura e podem ser utilizados para a condução de líquidos em diferentes temperaturas, bem como para materiais químicos ou mecânicos preciosos. Tubos baixo teor de carbono possuem cor mais clara e não tem formação técnica especializada, sendo mais indicados para situações que não exigem muita resistência ou pressão ou para líquidos em temperaturas ambientes. Esses tubos ainda podem passar pelo tratamento superficial, como processo de galvanização, que torna eles ainda mais resistentes e muito mais duráveis. Tubos galvanizados. Para finalizar a minha apresentação, tubos galvanizados é os tubos que são usados na área industriais. Os tubos galvanizados ele ganham mercado nas áreas industriais pela sua eficácia e a sua qualidade ser maior, o seu teor de corrosão ser menor, porque quando fala de tubos galvanizados, falamos de um material que é um aço, que ele é galvanizado, ele é repreparado por dentro para que ele possa durar mais nas tubulações. Você sabe o que são tubos de aço galvanizados? O tubo de aço galvanizado é um produto muito resistente. Ele passa pelo processo de galvanização, processo em que o aço é coberto por zinco. Foi a explicação que eu dei anteriormente. Aqui não fala, nesse esboço não fala, mas eu vou complementar para vocês que esse produto de tubos galvanizados ele é usado principalmente nos projetos de incêndio, que aí já é a parte de engenharia de segurança. São os tubos que a gente usa para fazer aquelas tubulações de incêndio que é ligada até o hidrante, sabe? Que tem toda aquela estrutura. Gente, quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Valeu, até mais. Me chamo João Pablo Santos Silva, do curso técnico em mecânica industrial. Esse é meu TCC, trabalho de conclusão de curso. Estarei falando sobre tubulação industrial, mais especificamente a segunda parte do trabalho, onde darei início com tubos de aço carbono sem costura. O tubo de aço carbono sem costura é um tubo que não é soldado, ele já sai da máquina pronto. A questão é que quando ele sai em forma de barra e precisa ser perfurado para ser feito o tubo, o cano em si. Já o tubo de aço carbono com costura é um tubo diferente a produção, já que é um tubo onde a base dele é uma chapa de aço, onde ela é junta e depois soldado com ERW, ou mais especificamente falando, por solda elétrica. Agora estarei falando dos tubos de aço carbono Skeldure com NBR 5590. Os tubos Skeldure são tubos de condução que obedecem a novas NBR 5590. Eles são semelhantes aos tubos A53 de aço carbono, onde é trabalhado com baixa pressão. Já a norma NBR 5590 são para fluidos
sob pressão, aplicação mecânica, sendo também aceitável o tubo de aço carbono de aço DIN 2440 da NBR 5580 em linhas de vapor, água, gás e ar comprimido. Já o tubo DIN 2440, igual falamos antes, é um tubo que trabalha com costura de aço carbono com costura, mais especificamente falando, quase igual na verdade, né? Ele já trabalha com a norma 5580, onde ele é trabalhado com materiais com sem corrosivos na sua construção, na sua forma de ser feito, na sua construção. Agora eu falarei do VMEC 134AP, que é um tubo mecânico que em sua construção tem aço de granulação fina e possui alto teor a manganês. Manganês é um material onde, se utilizado no aço, ele se ganha uma resistência melhor e fica melhor, né? O VMEC ainda, por ser um tubo mecânico, o que quer dizer isso? Que ele pode ser usado tanto na construção de uma peça ou ser utilizado para fazer uma peça. Ele pode ser o condutor. Tem alguns detalhes também que é usado nas indústrias de energia, empresas de gás, papel e celulose, mineração, cimento, peças, caldeiras e etc. O ST52 é um aço de construção não ligado que sob formato especial redondos e em chapa. É quase um aço com costura, né? O ST52. E é um tubo mecânico que é utilizado mais sob pressão, ou melhor, ele pode ser na construção de uma peça, ele é uma peça que precisa ter mais esforço para que aguente mais pressão, mais trabalho contínuo. Agora falaremos sobre tubo para caldeira. Possa ser submetido a trabalhos frios, como por exemplo madeiramento, flangeamento e conificação. Também esse tubo ele foi feito para ser trabalhos quentes ou frio, sob alta temperatura, né? E ele tem umas regrinhas simples, né? Que é a ASTM A178, ASTM 192, ASTM 210 e DIN 17175. O que quer dizer a 178, que mais especificamente falando dela, e da 192? Que são tubos aerdados, pré-caldeiros e sobreaquecedores. RW é quando o tubo passa por um processo de solda, como eu falei antes, por resistência elétrica. Ele não é feito com aquela solda normal de aquecida, né, de fogo, mas sim por uma elétrica, que é com mais precisão e tem a solda dela melhor. Já o 192 é um tubo cilindro sem costura, né? Sem costura, é um tubo normal, o processo dele é normal, não é aquela chapa de aço que a gente dobra ela e solda. Dobra não, né? Refaz matéria redonda. Agora estarei falando dos tubos de aço atrifilado. O tubo de aço atrifilado, ele é um material que ele é feito depois que terminado, ele tem uma certa espessura. Mas se caso o cliente for pedir um tubo de aço trifilado e quiser um comprimento diferente, e tiver o cara que está vendendo tiver um comprimento, ele vai passar por um processo onde o aço não vai ser aquecido, mas passar por um processo de rigidez, compressão, onde o aço vai ser espremido e expandido. Assim o aço ganha uma resistência maior, né, aos processos que vai ser implementado, né, fica melhor na sua construção e no seu desenvolvimento. Ele não é pré-aquecido, ele é feito na temperatura ambiente, o processo dele ele não é pré-aquecido. E o que se refere aos tubos de aço em liga é o seguinte: o tubo de aço em liga ele já é um material que precisa ser produzido com alta temperatura, porque esse tubo ele é feito para siderúrgicas e siderúrgica não, para empresas de geração de energia e material de siderúrgica também. Siderúrgica, tinha que falar agora, né? Material de siderúrgica também. Então, assim, é um material que ele precisa ser bastante resistente ao calor, já que
ele vai ser exposto a esse tipo de trabalho quente. Já os tubos industriais de Melaton, ele é um tubo de aço comum com sem costura, né? Comum. Só que é o seguinte, ele tem alguns formatos bem peculiares, já que tem a forma normal, que é o redondo, né, como todo tubo, tem o quadrado e o retangular, né? Ele é bastante utilizado na construção civil ou na construção na construção, na arquitetura, na base em si. E com isso, eu posso falar aqui o seguinte, que os tubos de aço carbono são utilizados bastante em qualquer fábrica, qualquer indústria, porque ele é diversificado, tem vários tipos, pode ser implementado em qualquer área e é bastante versátil. E para concluir o trabalho, eu posso dizer assim que esse trabalho foi um pouco difícil de se pesquisar e de se fazer, porque você não se acha muitas coisas na internet sobre ele, você não acha muitos temas bacanas, você não acha muita coisa, mas é um tema bastante importante, porque a gente vê tubulação industrial em qualquer fábrica, você vê 800 canos, mas 800 canos, cada um tem uma funcionalidade diferente na fábrica. Mas a gente não pesquisa sobre isso. Nunca vi ninguém apresentando sobre isso aqui. Eu pesquisei, repesquisei na internet, mas não tem muito material sobre isso. Então eu fiquei curioso e me desafiei, eu mais meu colega, a fazermos esse trabalho, sobre esse tema mais especificamente, porque é um trabalho que não é muito falado.